Bom, essa aqui é a revisão. Essa primeira parte foi as duas últimas aulas dele. Estou tomando como base esses 4 pontos aqui. A primeira coisa importante para saber é só a tela. É esse vetor aqui. Para você saber o valor dele, você sempre pega o último e subtrai do primeiro. Então, nesse caso, é o ponto B menos o ponto A. E aí você pode subtrair pelo respectivo elemento. Então, no caso, esse 3 menos 1, 0 menos 2, 2 menos 0. E aí, lá na questão, ele colocou que isso era igual a um vetor U. Outro conceito importante para saber é o de norma. E ele é representado por esses dois pauzinhos aqui, ó. E para a norma, você só precisa pegar os elementos, elevar eles ao quadrado e colocar eles dentro de uma raiz quadrada. E perceba que se tiver algum elemento negativo, não vai fazer diferença, porque todo número elevado ao quadrado ele é positivo. Então, não precisa colocar o sinal negativo aqui. E aí, esse aqui foi o resultado. Ele também pode perguntar na prova sobre versor. A primeira coisa para fazer sobre esse assunto é verificar se aquele vetor possui um versor. Isso só vai acontecer se ele for não unitário. E você verifica isso pela norma. Por exemplo, esse versor aqui, ele é raiz de 12, que é diferente de 1. Logo, ele é não unitário, então ele tem um versor. Mas se tivesse dado igual a 1, a sua questão já para aí, você fala que, como o vetor é unitário, ele não tem um versor. E aqui é a fórmula de versor, né? É 1 sobre a norma de U vezes o próprio U. Ok. Isso aqui não tem muito o que fazer, é mais decorar mesmo. Agora a distância entre o ponto e uma reta. Ele deu uma questão que eu tinha uma reta e os meus pontos A e B estavam dentro dessa reta. E ele queria a diferença de C até essa reta aqui. E aí, nisso, você tem que primeiro saber dessa fórmula, mas tem que entender como ela acontece. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pegou esse vetor aqui, né? Vetor AC. Esse vetor AC, vamos imaginar que ele é tipo um pedaço de pau, né? Ele é um pedaço de pau, então ele vai fazer a sombra no chão. Essa sombra aqui é a minha projeção. Então, nesse caso, o meu chão aqui é esse vetor AB. Quando você identifica esses dois elementos, você substitui eles nessa fórmula aqui, que não tem muito o que fazer, tem que decorar. Que no caso é a norma, né, de AC menos a projeção de AC sobre AB. Lembrando que a fórmula da projeção é o elemento de cima vezes o de baixo, entre parênteses, porque eles têm preferência, vezes o de baixo, dividido pela norma do de baixo ao quadrado. Agora chegamos em área. Tanto na parte de área como de volume, a gente vai fazer por relacionamentos. Então, por exemplo, a gente quer a área do triângulo, a gente primeiro calcula a área de um paralelogramo e divide por 2. Lembrando que a área de um paralelogramo, você primeiro é bom fazer o desenho, né? Aqui é o meu paralelogramo. Se a gente dividir ele ao meio, a gente vê que a gente tem 2 triângulos. E é bom reutilizar vetores que você já encontrou, né? No caso, a gente já tinha AB e AC. Então, a gente vai reutilizar ele. No caso, a área de paralelogramo é a multiplicação desses dois vetores aqui, né? A norma deles. Mas, como eu realizo isso? É dessa forma aqui. Você bota I, J e K. Esses aqui são os elementos desse versor aqui. Versor não, vetor. E esses aqui são os elementos desse vetor aqui. Aí o que acontece? Esse I, ele vai multiplicar a matriz reduzida dele. Como assim? Esse I, ele ocupa o espaço 1, 1. Então, a gente vai excluir tudo que está na linha de I, tudo que está na coluna de I e multiplicar pela matriz resultante, que é essa. Menos o J, ele vai multiplicar tudo que não está na linha dele, nem na coluna dele. Ou seja, sobrou isso e isso. E o K, da mesma forma. Ele vai multiplicar tudo que não está na linha dele e na coluna dele. Então, o K vai ser multiplicado por isso. E essa regra dos sinais aqui, a gente já viu na AV1, né? Não precisa explicar muito. E fica assim, né? Aqui a gente vai fazer determinante de matriz 2 por 2, que é a multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, que está aqui. E nesse caso, a gente só suprimiu aqui as letras e pegamos aqui, né, essa multiplicação. Com volume é a mesma coisa. A gente quer saber o volume de um tetaedro.
A gente primeiro calcula o volume de um paralelepípedo e divide por 6, porque eu acho, né, que dentro do paralelepípedo tem 6 tetraedros. Posso estar postando uma fake news, mas eu acho que é isso. Essa aqui é a fórmula, tá? A gente vai ter que tirar o determinante dessa matriz aqui, né, com esses 3 vetores. Eu não coloquei a imagem porque eu acho muito difícil desenhar isso, mas a gente adicionou, né, o ponto D e a gente fez uma linha entre ele e A. E a gente colocou aqui os elementos, né, desses 3 vetores. Nesse caso aqui, para fazer o determinante, a gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna e fazer uma série de propriedades para achar o determinante. É recomendado que você sempre faça isso procurando uma linha ou uma coluna que possui o maior número de zeros. No caso aqui, ó, é a terceira linha. Por quê? Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Nesse caso aqui, sobrou esse 3 e ele vai multiplicar novamente o mesmo raciocínio. Tudo que não está na linha dele e na coluna dele. No caso, sobrou essa matriz aqui, ó. A gente vai resolver essa matriz, multiplicar por 3 e ter o resultado. E para achar o volume desse tetraedro, é só pegar esse resultado e dividir por 6. Beleza, agora vamos para o trabalho. O trabalho ele acontece quando eu aplico uma força em, por exemplo, um objeto, né? No caso aqui, esse bloquinho. E aí, esse bloquinho, ele anda uma distância. Ele estava aqui no ponto A e foi parar aqui no ponto C. Então, ocorreu o trabalho. Lembrando que a fórmula do trabalho é força vezes a distância. Qual é a força? A força está aqui, ó, é menos 2, 1 e 5. E a distância? A distância foi essa, ó, foi o meu vetor AC. E quanto é que equivale o meu vetor AC? A gente viu, foi a primeira coisa que a gente viu, né? Vai ser esse menos esse, C menos A. E até ajuda se a gente tem uma noção de distância, né? A gente sempre pega a posição final menos a posição inicial, porque daí vai ter um resultado positivo, né? Por exemplo, eu vou dizer que eu estava percorrendo e eu comecei no ponto 5 e terminei de andar no ponto 10. Qual foi a distância que eu percorri? Eu pego o último menos o inicial, porque daí eu vou ter um resultado positivo. Certo. Aí está aqui o cálculo. Nesse exemplo dele, ele não colocou cosseno, mas caso na prova ele coloque o cosseno desse ângulo θ aqui, né, que é entre a força e esse bloco, é interessante colocar na fórmula, porque ele botou isso na fórmula, né? Beleza. A partir de agora, a gente vai ver transformação linear de matriz. Todas elas vão ter o mesmo raciocínio. Qual é? A gente vai ter um vetor, né? Que ele vai dar lá, um vetor U, vetor V. E a gente vai multiplicar esse vetor por uma matriz canônica. Como assim? Por exemplo, eu quero fazer o cisalhamento de uma matriz. O que é cisalhamento? É quando eu estico algo ou quando eu vou contrair algo. Então, eu vou ter que pegar minha matriz e eu vou multiplicar ela pela matriz canônica do meu cisalhamento. No caso desse, essa aqui é a forma, né, ó, da minha matriz canônica. A gente tem esse Kx e a gente tem esse Ky. Lembrando que, se for, né, se ele falar na questão, é horizontal, então o seu Ky tem que ser igual a zero. E se na questão ele te informa que esse cisalhamento é vertical, o seu Kx tem que ser igual a zero. Por exemplo, essa questão ele colocou que o cisalhamento tinha um fator K igual a 1 e era na vertical. Então, a gente já sabe que esses dois 1s aqui na diagonal principal, eles são fixos. Como é na vertical, o nosso Kx vai ser igual a zero, tá aqui. E esse Ky vai ser o nosso fator, ele deu na questão, K igual a 1, que está justamente aqui. Então, aqui você só vai precisar multiplicar e botar as novas coordenadas no plano cartesiano. Beleza. Agora, sobre rotação. A mesma coisa. Se você quer rotacionar dois vetores, você vai pegar eles e vai multiplicar pela matriz canônica de rotação, que nesse caso é cosseno, cosseno, na diagonal principal, e menos seno, seno, na diagonal secundária. Lembrando que esses sinais aqui, eles podem mudar dependendo do sentido. Se ele te falar que o sentido é horário, né, o sentido do relógio, você vai ter que multiplicar isso aqui por menos 1, todos eles. E se for sentido anti-horário, você vai ter que multiplicar por 1. Como assim? Vamos dar um exemplo de 90 graus. 90 graus está bem aqui no meu ciclo trigonométrico. E
90 graus tem o meu cosseno igual a zero, né? Porque ele faz 90 graus com a reta dos cossenos. E o meu seno é igual a 1. Então, nesse caso, se ele está informando que é no sentido horário, então vai ser menos 1 vezes o cosseno de 90, que é zero. Então, vai ser menos 1 vezes zero, zero. Logo, a gente sabe que esses dois são zero. Esse menos seno vai multiplicar com esse menos 1, vai ficar só seno. Nesse caso, seno de 90 é igual a 1, então aqui é 1. E esse seno vezes menos 1 vai ficar menos seno. Qual o seno de 90? É 1. Com o menos na frente, menos 1. Reflexão, a mesma coisa. Você quer fazer uma reflexão? Você vai pegar o seu vetor, vai multiplicar pela matriz canônica de reflexão e é isso, entendeu? Lembrando que a reflexão ela pode ser de três tipos. Pode ser com relação ao eixo x, e aí vai ter o menos 1 aqui embaixo. Pode ser com o eixo y, que aí vai ter o menos 1 aqui em cima. Ou pode ser com relação à origem, que aí vai ter o menos 1 em cima e embaixo. E agora, como descobrir a transformação linear? Bom, é interessante saber que a gente tem um vetor, o inicial, e aí teve uma transformação nesse vetor, né? Pode ser uma rotação, pode ser um cisalhamento, uma projeção, que resultou nesse U sendo transformado. Se a gente reparar, isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Estou multiplicando duas coisas e estou recebendo o resultado. Só que, nesse caso, ele vai te dar, né? Esse U inicial, você vai ver isso, né, no plano cartesiano. Ele vai te dar a coordenada já pós-transformação e ele vai te perguntar, tá, e esse T aqui, qual é? Nesse caso, é só resolver uma equação de primeiro grau. Você vai substituir o U, vai substituir o TU, vai multiplicar, depois vai igualar, toda aquela coisa, né? Igualdade de matrizes e equações. Voltando aqui, projeção, mesma coisa, multiplicar pela matriz canônica. A gente percebe aqui que é bem parecido com cisalhamento, só que a gente troca, né, o sentido aqui das diagonais. Lembrando que o meu kx ele vai ser igual a zero se a projeção for sobre o eixo y, e o meu ky vai ser igual a zero se a minha projeção for sobre o eixo x. Aqui, eu acho que aqui já é uma coisa mais avançada, não perderia muito tempo aqui, não, mas é importante saber que essa aqui é a definição de transformação linear. E por acaso, se ele pedir, né, para provar que algo é uma transformação linear, a gente prova se essas duas igualdades aqui forem satisfeitas. Botei aqui propriedades, pronto, ó, eu esqueci de falar, mas da revisão dele é daqui para cima. Aqui foi o que eu peguei dos desafios que ele passou, né, que às vezes ele bota uma questão na prova que ele botou nos desafios. Propriedades. Um vetor vezes ele mesmo é igual a zero. Um vetor ao quadrado não existe. Um vetor vezes o vetor nulo é igual a zero. A gente vê que a ordem dos fatores vai alterar o resultado, né? Se eu inverter, vai ficar negativo. E aqui um ponto importante. Ele pode dar a equação em vez de pontos. Nesse caso, coloque pontos, né, x e y, que satisfazem a igualdade. Como assim? Em vez de ele te dar dois pontos, tipo, o ponto A é 2 e 3. Ele pode te dar uma equação. Ele mesmo já falou isso em sala. Ele pode botar, por exemplo, x menos y é igual a 1. Aí ele fala assim, olha, o meu ponto A, ele é essa equação aqui. Aí você vai ficar, meu Deus, qual é o ponto? Esse caso é bem simples. Você só precisa pegar dois números que satisfazem essa equação. Qual é o número que subtraído por outro número dá igual a 1? Tem vários exemplos, né? Um deles pode ser o 3 e 1. Opa, que 3 e 1 o quê, mulher? 3 e 2. Porque 3 menos 2 igual a 1. Esse aqui poderia ser um exemplo do ponto de A. Isso aqui é só uma dica. Talvez ele faça, talvez não. Multiplicação de vetores. Nesse caso aqui é elemento por elemento, é bem simples, né? Tem muito o que olhar. No desafio, ele também cobrou o cosseno entre esses dois vetores, e essa aqui é a fórmula, não tem muito o que fazer. É a multiplicação deles dividido pela multiplicação da norma deles. Ele também colocou nos desafios inversa, e o que é importante você saber? É que A é uma matriz que vezes a inversa dessa mesma matriz dá como resultado uma matriz identidade. E o que é uma matriz identidade? É aquela matriz que só tem 1 na diagonal principal e o resto é preenchido com 0, né?
E aí, nesse caso, vai virar uma equação, como a gente viu anteriormente, né? Ele queria descobrir qual era a matriz inversa daqui. Então, ele vai pegar essa matriz, vai multiplicar pela inversa dele. Como eu não sei, eu vou colocar 4 variáveis, né? A, B, C e D, e igualar a uma matriz identidade. E aqui, nesse primeiro caso, a gente resolveu por Cramer. Tem vídeo no YouTube, eu recomendo assistir sobre isso, mas basicamente eu pego o determinante, lembrando que esse determinante aqui tem que ser diferente de zero, porque a gente vai usar ele como denominador depois e não existe denominador zero. E depois a gente vai separar, né, aqui as colunas, depois ir selecionando, né, esse A aqui, a gente vai tirar a primeira linha, vai juntar, vai fazer o denominador, e esse processo vai se repetir até formar a minha matriz inversa. A gente também tem outras formas de calcular a matriz inversa pela eliminação gaussiana. Também recomendo ver um vídeo sobre isso. Mas é basicamente transformações, sabe? Quando você multiplicar a linha toda por 2, por menos 3, de tal forma que a minha matriz original vire uma matriz inversa, e aí todas as transformações que foram feitas na minha matriz, que era inicialmente identidade, agora vai ser a minha matriz inversa resultante. E aqui eu acho que é o último assunto, cofatores. Cofator, ele é assim. A gente, numa matriz, essa aqui é a matriz original, a gente tem o elemento A11, A12, A21, A22. E essa matriz, cofatores, ela tem uma fórmula. A fórmula é menos 1 elevado à soma dos dois elementos, nesse caso aqui é o elemento 1, vai ser 1 mais 1, vezes a matriz reduzida dela. Nesse caso aqui, é a matriz reduzida a 1. A gente vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Sobrou esse 2 aqui. E aí, a gente vai fazer esse processo com todos os cofatores. E está aqui o resultado da matriz, né? Eu não coloquei para não ficar muito grande. E tem também a matriz adjunta, que é justamente a transposta dos cofatores. O que é transposta? O que era linha vira coluna. Por exemplo, aqui a gente tem 2 menos 3 como primeira linha. Na transposta vai virar coluna. A gente tem menos 1, 2 como segunda linha. Aqui vai ser a segunda coluna. Certo? E por fim, distância entre dois pontos, né, que talvez ele cobre. Lembrando sempre de pegar o x2, que é o final, né, menos x1. y2 menos y1, quê? y2 menos y1, z2 menos z1, tudo isso elevado ao quadrado e também dividido, né, aqui com essa matriz, sei lá. Uma coisa que eu queria mostrar é sobre as transformações. Por exemplo, você tem aqui um plano cartesiano. E aí, você tem, sei lá, um vetor aqui, no 1, no 1, e aqui, ponto 1. Vale lembrar que o meu vetor, ele sempre ele vai começar na origem. Então, tem que ser daqui. Vamos dizer que esse aqui é o vetor U. A gente vai olhar para onde ele está terminando. Ele está terminando onde o meu x é igual a 1. Então, o meu vetor 1 é onde o meu x é igual a 1. Opa, isso aqui não era para estar aqui, não. E onde o meu y é igual a 1. E agora eu vou pegar, por exemplo, um vetor v que sai da origem. Ele é onde o meu x é igual a 0. Lembrando que esse aqui é o eixo do x, esse aqui é o eixo do y. E o meu y é igual aqui a menos 1, tá? Aqui é o lado positivo, aqui é o lado negativo. E é assim que a gente vai identificar inicialmente os vetores. Tem que saber analisar isso aqui, porque nem sempre ele vai dar o vetor de forma explícita, né? E também saber que após a transformação, colocar, né, essas novas coordenadas. Como assim? Às vezes ele queria muito paralelogramos, né? Onde você tem que mover os vetores. E isso funciona de uma forma bem tranquila também, não precisa estranhar. Que é assim, você vai pegar o início de um e botar no final de outro. Por exemplo, esse aqui, eu vou botar aqui, ó. E esse aqui é a mesma forma. O início de um vai para o final do outro.
Então, nesse caso, o meu paralelogramo ficaria assim, com relação a esse vetor. E assim a gente consegue ter uma análise melhor do que está acontecendo na nossa figura.